hoje eu vou mostrar para você quais são os principais erros que os terapeutas cometem para não ajudar o paciente a ressignificar. Se você tem algum paciente, se você tem algum cliente que você não consegue mudar a percepção dele, sabe? Quando ele vem para você com um trauma, com uma conclusão, com uma crença, com um bloqueio mental que impede ele de avançar em qualquer aspecto, existem 3 coisas muito importantes que você precisa saber para você conseguir realizar um processo de ressignificação com eficácia, tá? Por quê? Se você pensar muito bem, esse processo de você trazer um novo sentido, ele varia muito de pessoas para pessoas, né? Porque cada um, né, além de perceber a vida de uma forma, cada um também recebe as informações do meio externo de uma forma. Então, por exemplo, tem pessoas que são mais auditivas, que elas gostam de estar escutando, tem pessoas que são mais sinestésicas, que elas vão ter que sentir aquele movimento que vai estar realizando, tem pessoas que vão ser mais visuais, que elas vão precisar ver talvez ali uma representação daquilo que você está falando para ela conseguir mudar a sua percepção. Mas existem 3 pontos muito básicos que fazem com que a pessoa ela consiga ressignificar com muito mais facilidade, com muito mais leveza. E o primeiro ponto que você tem que ter em mente como terapeuta é a clareza e o sentido. E o que significa isso? Para o seu paciente, quanto maior a clareza que ele tiver sobre o que ele sentiu no momento traumático, o que ele vivenciou, o que ele experienciou, o que ele percebeu, o que ele viu que foi importante para ele naquele momento, e pode ser que depois não tenha mais tanta importância. Então, por exemplo, às vezes a pessoa viveu uma situação de separação, uma situação de distanciamento, onde ela se sentiu abandonada. E às vezes depois, em outra fase da vida, ela não tem mais essa percepção de que aquilo gera um abandono para ela. Então ela talvez não vai ver sentido, porque na hora que você começar a explicar, nossa, olha, na sua infância você viveu uma situação de abandono, foi uma separação e você se sentiu abandonado. Então a pessoa ela vai começar a perceber que, olha, mas não faz sentido, eu não me sinto mais assim. Eu tenho certeza que você já atendeu alguém que falou isso para você. E essa barreira da clareza é isso. Porque a pessoa, se ela não tiver clareza sobre o processo que ela vai ressignificar, ela não vai ter sentido para ela. Então, aquilo que ela for fazer, não importa a dinâmica que você for fazer, não importa o exercício, a mentalização, não importa o que você for fazer com o seu cliente. Se ele não tiver clareza, que é o primeiro passo, ele não consegue fazer aquilo ter um sentido. E se ele não tem um sentido com aquilo que ele está fazendo, fica desconexo entre o consciente e o inconsciente. Ele vai realizar aquele exercício que você pedia, aquela meditação, ou aquela visualização, ou aquela dinâmica, né? Porém, ou você vai pedir para ele fazer algumas coisas no seu dia a dia para tentar mudar a percepção, tomar algumas ações, porém, essas ações, ou essas visualizações, ou esses processos, não vão fazer sentido para a pessoa. Então, essa barreira do fazer sentido, o que eu percebi ao longo dos anos aí de atendimento é que principalmente quando a pessoa não tem clareza, né? Ela não tem a clareza total sobre o seu trauma, ela não tem a clareza total sobre o que ela sentiu, qual é a importância daquilo naquele momento para ela, que há uma diferença sim entre o que ela sentiu lá atrás e o que ela está sentindo agora, né? Porém, que existem situações no seu cotidiano atualmente que estão remetendo inconscientemente àquela situação que ela experienciou lá na infância. Então, trazer esse ponto da clareza faz com que a pessoa tenha uma compreensão muito grande sobre o trauma. E é aí que está também um outro erro que é importante, que muitas pessoas acham que dar consciência de um trauma, dar consciência de um bloqueio, faz com que a pessoa mude. Muitas pessoas, sim, elas mudam ao ter consciência do seu processo. Muitas não, né? Algumas pessoas, elas têm consciência de tudo, né? Se você é uma pessoa como essa, né? Se você tem, sabe, aquela clareza de tudo que aconteceu com você,
a data. Nossa, eu sei que aconteceu comigo, aquela separação na minha infância, eu vivi isso com o meu pai, com a minha mãe, com o fulano. Então, se você tem todo esse processo, mas mesmo assim você não consegue mudar de percepção, mesmo assim você não consegue virar a chave mental, é porque existem outras coisas que são também importantes no processo de ressignificação, né? E isso, se você for perceber, a maioria das terapias, né, elas não ensinam realmente um passo a passo de um processo de ressignificação. Uma metodologia que faça com que você compreenda profundamente o processo de ressignificação. Porque realmente é um processo muito individual. Cada pessoa vai sentir, perceber, mas existem alguns pontos que são básicos para você conseguir fazer um processo de ressignificação com muito mais eficácia, né? Tendo assim resultados que vão ser realmente efetivos na vida das pessoas, né? Você vai conseguir fazer com que as pessoas realizem ali os sonhos delas, né, de terem uma vida melhor, uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, porque agora elas enxergam de uma outra maneira. E isso também faz com que as pessoas consigam realizar os seus sonhos, fazem com que as pessoas consigam atingir os seus objetivos, né? Viver uma vida com muito mais leveza, porque você mudou a mentalidade, né? Tudo começa na nossa mentalidade, na forma como a gente enxerga a situação, né? E o trauma, a situação que é traumática, ela acaba sendo um bloqueio, né? É como se a sua mente fosse impossibilitada de avançar naquele aspecto. Então, se você tem medo, se você tem um sentimento de rejeição, se você tem um sentimento de abandono, se você tem uma raiva, uma contrariedade, então todos esses sentimentos que acontecem diante de algumas situações, elas são muitas vezes barreiras que impedem você de enxergar a realidade como ela é. Quando você tem uma conclusão mental sobre uma situação, não significa que a situação é exatamente aquilo que você está percebendo. Olha só que interessante, né? A mesma situação que acontece com você, se tiver uma pessoa do seu lado, ela pode interpretar aquilo de uma forma completamente diferente. E o que muda isso? A doença, né? Porque se você interpreta de uma forma completamente diferente, né, daquela que a pessoa está do seu lado, com certeza o seu cérebro processa aquilo de uma forma diferente e ele reage totalmente diferente. Tanto é que, se você estiver passando, imagina agora na sua vida, passando por uma situação muito complexa na sua frente agora, porém, você não sente nada, né? No toque, inclusive, sensações você não tem nenhuma, você não consegue enxergar nada, você é cego e você é surdo. Então imagina só que você tem todos os seus canais de percepção bloqueados. Você vai sofrer por essa situação que está acontecendo na sua frente agora, só que você não percebe nada? Você consegue compreender isso? Então o nosso filtro, né? O nosso filtro de percepção, nós temos os mecanismos de entrada de percepção, mas o nosso filtro, o que faz a gente interpretar a situação, ela é baseada nas nossas experiências, né? Por isso que a clareza sobre como a gente experienciou, né, as situações da nossa vida, como que a gente sentiu, viveu, viu e ouviu as situações da nossa vida, isso é o grande diferencial para fazer com que a gente consiga ter o quê? Um sentido maior, essa clareza vai me trazer um sentido maior a respeito do meu trauma. E esse sentido maior vai fazer com que eu consiga passar por um segundo passo, né? Que vai fazer com que você realmente consiga fazer um processo de ressignificação com mais efetividade. E que tem muitas pessoas que não seguem esse segundo passo. E o segundo passo é abaixar a frequência cerebral. Exatamente. Olha só que interessante. Quando você tem um conflito, quando você tem uma conclusão, quando você tem um processo emocional fixo ali na sua mente, você acaba tendo uma atividade cerebral num determinado nível, né? Vamos botar aqui 5, 10 Hz, 20 Hz de atividade cerebral. E o que acontece? Para você mudar de percepção, para você enxergar de uma forma diferente, geralmente isso acontece quando você tem uma queda na frequência cerebral.
quando você está num estado basicamente meditativo, num estado de quase dormir, né? Lembra quando a gente deita assim? A gente está meio que acordado e meio que dormindo, sabe? É um estado profundo de relaxamento. Neste momento, quando acontece esse estado cerebral, você deixa de fixar a sua mente no seu conflito. Você deixa de olhar fixamente para aquilo que você não gosta, para aquilo que você rejeita, para aquilo que você não aceita. Então, quando você tem essa atividade cerebral muito acelerada, isso acontece quando? Quando você está remoendo muito o problema, quando você está refletindo muito sobre o problema, você está pensando muito sobre o problema, né? E muitas vezes eu tenho certeza que você na sua vida, em momentos que você estava tranquilo, né? Você estava lá, de repente, lavando a louça, você estava lá assistindo uma televisão, de repente, nossa, é assim que eu vou solucionar o problema na escola, é assim que eu vou solucionar o problema no trabalho. Eu tenho certeza que já aconteceu com você essas situações que vêm de dentro, né? De repente, do nada, te surge uma ideia. Nossa, que sacada! Tive agora uma sensação de que eu tenho que fazer isso na minha vida. Já aconteceu isso com você? Então, isso acontece porque você abaixou a sua frequência cerebral, né? Você deixou o seu cérebro um pouco distante daqueles processos, daquele momento estressante, daquelas conclusões que geram o estresse para o seu cérebro. Porque quando isso acontece, a nossa mente ela fica tão presa, tão ligada, né, a esse processo, né, de conflito, que ele acaba ficando como se fosse uma hipnose. A pessoa fica hipnotizada naquela verdade. Então, para mudar desse jeito, é muito mais difícil. Não que não ocorra. Então, tem pessoas, sim, que ressignificam pensando, lendo, mas a maioria ela acontece com muito mais facilidade quando a pessoa está sob um estado mais lento. E aí, por isso que é importante você fazer uma indução para fazer um processo de ressignificação. Você precisa fazer com que a pessoa ela entre num estado cerebral muito mais relaxado, muito mais calmo. Por exemplo, você pode pedir para ela fechar os olhos, para ela respirar de forma lentamente, você pode pedir para ela lembrar de algo gostoso na vida, mas principalmente entrar num estado de relaxamento, né? Como se fosse um estado meditativo, onde a pessoa começa a colocar, por exemplo, o foco na respiração, né? E ela percebe aquilo, então ela vai baixando, os pensamentos vão ficando mais de lado, as conclusões vão ficando mais de lado, e ela vai focando só na respiração, então ela vai tendo um estado mais calmo. Então você pode também utilizar, né? E eu já utilizei muito em alguns clientes também, estímulos externos, como por exemplo aromaterapia, óleos, né? Alguma coisa, acupuntura, né? Massagem, terapias manuais que induzem o relaxamento. Eu uso muito as terapias manuais que induzem o sistema nervoso parasimpático. E quando a pessoa está sob um relaxamento maior, aí eu começo a técnica de ressignificação. Por quê? Eu percebi na prática que isso facilita demais as mudanças de percepção. A pessoa consegue enxergar assim de uma maneira, nossa, totalmente diferente, de uma forma muito mais rápida do que você só remoendo o problema. Por isso que abaixar o nível cerebral, de atividade cerebral dos teus clientes é um ponto importante, mas que ninguém pensa sobre isso. Eu tenho certeza que ninguém te falou sobre isso, ninguém disse isso para você, e se disse, eu tenho certeza que você deixou passar de lado, porque é algo muito simples. E a gente acredita internamente que para mudar a mentalidade são coisas muito complexas, né? Que um processo de ressignificação é algo muito complexo. Eu já passei por isso. Eu já fiz um monte de curso tentando buscar essa forma correta de fazer um processo de ressignificação, porque deve ter uma fórmula mágica, né? Mas eu vi no meu atendimento, no dia a dia, na prática, o que realmente funciona e o que realmente não funciona. E por último, né, o outro erro comum de todo mundo
é você realizar um processo de ressignificação sem modificar os valores e os princípios da pessoa, né? Aquele valor interno que faz ele pertencer, principalmente à família. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela quer mudar uma mentalidade, ela quer mudar um ponto de vista, ela quer mudar sobre algo, porém, para a família dela, essa mudança traz um total desarmonia, um total desconforto, porque assim, ninguém é desse jeito, ninguém age assim, ninguém funciona dessa forma. Então, quando você tenta fazer um processo de ressignificação sem entender os valores maiores dessa pessoa, que faz com que ela pertença a um sistema, esse sistema pode ser a família, pode ser o trabalho, pode ser um grupo social, mas principalmente em relação à família, essa pessoa não vai conseguir mudar. Essa pessoa ela vai ter uma dificuldade tremenda de conseguir enxergar de uma forma diferente. Por quê? Porque o cérebro dela vai associar aquele comportamento antigo, aquela sensação, aquele movimento antigo ao trauma. E além de associar ao trauma, ele também vai associar ao pertencimento familiar. Por exemplo, às vezes a pessoa viveu um trauma de sentimento de abandono, né? Mas a mãe também viveu um trauma de sentimento de abandono. Então a pessoa está com a mente totalmente identificada com o abandono. E tudo que acontece na vida dela, ela se sente rejeitada, as pessoas não me amam, as pessoas estão me abandonando, as pessoas estão me deixando. Só que o fato dela se sentir assim faz com que ela pertença mais, se acople mais à mãe. Porque a mãe também viveu isso, sofre com isso, reclamou para ela a vida inteira disso. Ah, seu pai sempre me abandona. Então aquela pessoa inconscientemente, ela acredita que se ela também viver o abandono, ela faz parte da família dela. Né? Ó, tô dentro da normalidade, também tô me sentindo abandonado. Parece estranho isso, mas é real. As pessoas, elas adotam comportamentos, mesmo que esses comportamentos sejam contrários àquilo que elas queiram, porque esse comportamento remete a algo familiar, a algo profissional, a um pertencimento do grupo. Então, esse processo você não vai conseguir avançar com ninguém se essa pessoa primeiro não mudar os seus valores, não mudar o seu senso de pertencimento. Então, por isso que o processo de ressignificação nessas pessoas muitas vezes não dão certo, sabe? Porque quando você tenta atuar com essa pessoa, trazendo uma sensação de força, né, para ela não viver um sentimento de abandono, por exemplo, o cérebro dela não consegue identificar isso como uma verdade. E a nossa mente, ela nunca vai para um ponto onde ela não acredita que é viável estar. E esse acreditar que é viável estar, ela vem da pessoa. Ela vem da percepção da pessoa. Então, assim, se a pessoa ela sente que realmente os pais lhe devem algo, ou os pais deveriam fazer ainda algo por ela, ou os pais, né, ou a mãe sofre demais, coitadinha, eu tenho dó da minha mãe que sofre com abandono. Se a pessoa se identifica com isso para pertencer, você não vai conseguir fazer com que ela seja diferente. O cérebro dela vai lutar o máximo possível para você romper esse padrão, para você mudar essa barreira. Porque se você mudar essa barreira nessa pessoa sem mudar este valor interno, a pessoa ela vai se sentir vazia, no meio do nada, como se ela tivesse perdido. Ela vai entrar num trauma ainda maior. Então olha só como que a nossa mente funciona. Ela prefere a gente deixar a gente numa dor, né? Ela prefere fazer com que a gente fique ali numa dor para não viver uma dor maior. Então isso é um grande impeditivo para você, terapeuta, conseguir fazer um processo bem feito. E aí o tempo desse processo, o tempo que isso vai levar com a pessoa, ela basicamente demanda de algumas coisas importantes. Por exemplo, o quanto que essa pessoa se dedica ao que você está fazendo, o quanto que essa pessoa está disposta a arcar com o peso dessa mudança.
Porque pensa assim, sair de uma mudança de percepção, na maioria das vezes, ela te tira de uma posição de vítima. E quando você não é mais vítima, quando você não é mais o coitadinho da história, quando você não é aquela pessoa que sofre, né? Você muitas vezes perde muita atenção, você perde muito aquela força que muitas pessoas acreditam ter em sendo uma vítima. Porque todas as pessoas, nós já estamos acostumados, que todas as pessoas excluem, né, afastam aquele que agride e abraça, acolhe a vítima. Então, sair de uma posição de vítima, ele requer algo muito profundo internamente, né? Uma força muito profunda. E nem sempre as pessoas estão dispostas a assumir essa força, assumir a culpa, né? Assumir o peso de ser diferente, assumir o peso de agora agir diferente da família, porque a família agora vai virar as costas para a pessoa. Acontece muito isso, tem muitas pessoas que sofrem, né? Porque agora eu sou diferente, eu não fico mais escutando o que minha mãe tem para falar do meu pai, e minha mãe virou a cara para mim, né? E tem pessoas que sofrem com isso, porque no fundo, elas ainda precisam pertencer à família. Porque aquela pessoa que realmente pertence à sua família, aquela pessoa que é plena em relação à sua família, não importa mais o que os pais fazem, ou o que eles fizeram, ou o que eles vão fazer. Estes são os meus pais. Eu recebi deles já o suficiente, eu não preciso de mais nada para seguir a minha vida. O que vier é lucro. Então, assumir essa mentalidade me diz que, independentemente do que aconteça, eu pertenço, eu faço parte. E isso tudo vai fazer com que eu, assumindo essa postura mais adulta, vai fazer com que eu mude de percepção muito mais fácil. Vai fazer com que eu mude de percepção de uma forma mais rápida, mais plena e duradoura, né? Porque o ponto final, se você for pensar de uma terapia, o ponto final de qualquer, não importa a técnica que você faça, é a pessoa enxergar diferente. É a pessoa ter uma percepção diferente daquilo que estava travando ela. Então, quando a pessoa chega com um pensamento fixo sobre algo e você consegue fazer ela mudar o jeito de pensar, sentir e agir, tá? Então, por exemplo, não adianta só eu querer mudar os meus hábitos, né? Eu posso me esforçar por um tempo em mudar os meus hábitos para eu tentar mudar a minha percepção. Mas isso é muito mais cansativo, é muito mais doloroso quando você tenta mudar os teus hábitos, mudando a sua mentalidade, mudando os teus valores, baixando a tua frequência cerebral, né? Tendo clareza sobre as vantagens e desvantagens de eu estar ali, sobre as vantagens e desvantagens de eu ser essa pessoa que eu gostaria de ser, né? Então, tudo isso, com toda essa clareza, com todo esse processo de abaixar a frequência cerebral e com toda essa noção de pertencimento, fica praticamente impossível você não conseguir realizar um processo de ressignificação com o seu cliente, tá? Então, você desenvolver como terapeuta estas habilidades faz total sentido para você conseguir alcançar esse objetivo maior, né? Porque o objetivo maior de qualquer terapia é isso, é fazer com que a pessoa realmente enxergue ali de forma diferente. Então, se você tem essa dificuldade, se você não consegue fazer isso com você, né? Eu te dou uma dica que é muito simples, sabe? Comece a praticar estes princípios. Comece a anotar tudo o que você sabe sobre o seu trauma, todas as vantagens e desvantagens de você ter o trauma e não ter. Nossa, Rodrigo, mas ter um trauma traz vantagens? Traz muitas vantagens, principalmente para o seu subconsciente. Você estar em um estado de ansiedade, você estar em estado de medo, você estar em estado de depressão, você estar em estado de impotência, de abandono, de contrariedade, todos esses sentimentos que você tem, tudo isso tem uma vantagem para o seu cérebro.
O seu cérebro está tentando trazer um sentido para você, para te ajudar, né? Então, se você consegue entender ao máximo possível, se você tem essa clareza, se você tem esse pertencimento, e se você consegue baixar a frequência cerebral aos poucos, então vai anotando tudo sobre o seu trauma, vai tentando buscar todas as informações possíveis, né? Vai tentando fazer meditações, respirações, né? Vai tentando acalmar o seu dia a dia, né? Mesmo que você seja uma pessoa ansiosa, isso já vai ser bom para você, sabe? Vai baixando a sua frequência cerebral, principalmente nos momentos que você vai refletir sobre o seu trauma. Se você for para uma sessão, por exemplo, ou se você vai fazer isso em casa com você mesmo. Então, e trabalhe em você esse pertencimento, sabe? Essa postura adulta. Nós precisamos se tornar adultos, nós precisamos fazer com que nossa mente entenda que agora não sou mais uma criança, né? Por mais difícil que tenha sido a minha infância, a minha adolescência, todas essas dificuldades, elas me moldaram a ser quem eu sou, né? A fazer com que eu consiga realmente viver uma vida adulta plena. Então, se você consegue fazer isso com você, se você consegue passar por esse processo, eu vou te dizer, fica muito simples você fazer isso numa pessoa, você realizar isso numa pessoa, que com certeza você vai conseguir mudar a vida de muita gente como terapeuta. Tá joia? Nos vemos aí numa próxima aula.